Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos à sala de história. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos episódios de maior tensão da Guerra Fria. Estamos nos referindo à crise dos mísseis de 1962. Ficou interessado? Então, se liga nesta história. Para compreendermos a chamada crise dos mísseis de 1962, é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 1945, quando o fim da Segunda Guerra Mundial deu início à Guerra Fria, a qual colocava de um lado os países que compartilhavam da ideologia capitalista dos Estados Unidos e de outro lado, os países simpáticos à ideologia socialista da União Soviética. Com o passar dos anos, o armamento dessas duas superpotências mundiais cresceu em tamanho e poder de destruição, o que acabou impedindo um confronto direto entre elas. A crise dos mísseis de 1962 gerou no mundo um enorme estado de tensão por causa das ameaças feitas entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes superpotências à época, de iniciarem um conflito direto. O palco desta disputa foi Cuba. O país é uma ilha localizada no Caribe, bem próximo do território norte-americano, e que havia se aproximado da União Soviética após a vitória do movimento revolucionário de 1959. Durante 13 dias, o mundo acompanhou um dos momentos de maior tensão durante a Guerra Fria e deixou a humanidade perto de uma nova guerra mundial. A crise dos mísseis. Em 1961, os Estados Unidos fizeram dois movimentos no tabuleiro da Guerra Fria, que desencadearam todo o acidente diplomático de outubro de 1962. Primeiro, a CIA, autorizada pelo presidente John Kennedy, articulou o ataque à Baía dos Porcos, que envolveu refugiados cubanos, que viviam nos Estados Unidos da América, e tinha por objetivo derrubar o regime de Fidel Castro, iniciado com a vitória do movimento revolucionário de 1959. Embora o plano da CIA tenha sido um verdadeiro fracasso, o acontecimento ajudou a aproximar cubanos e soviéticos, quando Fidel definitivamente alinhou sua política com as diretrizes da União Soviética. Em julho de 1962, a primeira leva de 150 navios soviéticos, carregados com ogivas nucleares, e 43 mil soldados, desembarcou em Havana. Era a primeira vez que os russos operavam armamento nuclear fora de seu território. A CIA passou a monitorar a movimentação marítima soviética com mais atenção, até que, no dia 14 de outubro, um avião U-2 fotografou uma estrutura militar capaz de armazenar e lançar mísseis balísticos SS-4. O avião espião norte-americano sobrevoou Cuba e acabou descobrindo e tirando fotos que comprovavam uma série de construções que, aparentemente, pareciam com uma nova instalação militar na ilha. Ao observarem melhor as fotos, os analistas declararam que a construção não só era uma instalação militar, como estava preparada para receber e lançar diversos mísseis nucleares. Em 16 de outubro, Kennedy recebeu a informação de que os armamentos eram soviéticos e seriam capazes de alcançar cidades do porte de Washington e Nova York. O gabinete de emergência criado pelo presidente posicionou-se a favor de um ataque aéreo maciço contra Cuba, mas, receando sobre a resposta soviética, o Conselho acabou aprovando um bloqueio naval a Cuba, acompanhado de preparativos militares para a possibilidade de uma invasão. Na noite de 22 de outubro, Kennedy falou em cadeia nacional de televisão, conclamando o líder soviético a interromper o que, segundo o governo norte-americano, eram ameaças clandestina e provocativa à paz mundial. Disse ainda que ele tinha a oportunidade de tirar o mundo de perto desse abismo de destruição. No dia 26 de outubro, um telegrama de Nikita Khrushchev oferecia trégua, desde que os Estados Unidos se comprometessem a não invadir Cuba. Horas depois, um novo texto, um pouco mais duro, fazia uma nova exigência: a retirada dos mísseis da Turquia. Enquanto o comando de Kennedy debatia a proposta, chegou a informação de que um míssil terra-ar soviético disparado de Cuba derrubou um avião espião americano modelo U-2. A tensão só aumentava. O risco de uma guerra nuclear era cada vez maior. No domingo,
28, uma visita do conselheiro Robert Kennedy ao embaixador soviético na capital norte-americana, Anatoly Dobrinin, deu início ao fim da crise. A guerra era o fim da chamada crise dos mísseis de 1962. Felizmente a guerra não aconteceu. De qualquer forma, o terror de uma guerra nuclear ainda continuaria, ou seria correto dizer que ele ainda continua? O que você acha? Mesmo com o fim da Guerra Fria, você acredita que continuamos correndo o risco de uma guerra nuclear de proporção mundial? Recentemente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou o mundo para a possibilidade de outra Guerra Fria. Segundo ele, estamos avançando em uma direção muito perigosa, em referência às rivalidades, cada vez maiores, entre Estados Unidos e China. E então, Gostou do nosso vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Obrigado e até a próxima!